Quando eu chorava, os psicanalistas diziam que eu era um ator e os atores diziam que eu devia ser um péssimo psicanalista. Era como se eu vivesse sempre do outro lado da rua. Olá, Michel. Tudo bem? Entra aí. Meu nome é Jaime Leibovitch. Eu tenho 77 anos, vou fazer 78 em outubro agora. E eu estou aqui no Retiro há 3 anos. Eu vim em função de várias circunstâncias, uma delas o falecimento do meu filho e também porque eu sou um ex-hippie. Eu tenho uma atração muito grande por um certo tipo de vida comunitária que eu encontrei, de certa maneira, no Retiro, né? E então estou aqui. Acho que foi a coisa mais sábia que eu fiz. Bom, eu comecei com 15 anos no Centro Popular de Cultura de Salvador, ligado à União Nacional dos Estudantes. Eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, nessa época, logo em seguida, e em 1970 eu fiz o Conservatório de Teatro, lá na Praia do Flamengo. E fui fazendo teatro na medida do possível. Eu tinha uma outra profissão também, eu era psicólogo. E em 1980 eu me sindicalizei finalmente. Eu acho que em 2006 eu abandonei a carreira de psicólogo e continuei fazendo teatro, coisa que faço até hoje, de certa maneira. Eu fazia psicanálise e durante muito tempo, estou falando de questões atinentes à minha geração. Muito provavelmente a geração de hoje não tem os problemas que eu tive naquela época. Mas havia, assim, uma espécie de contradição muito grande entre o trabalho de ator, o trabalho de palco, aquela exposição grande que um ator naturalmente tem, e a descrição necessária, aquela que se exige, vamos dizer assim, de um psicoterapeuta, vamos dizer assim. Então eu me lembro que eu vivia muito dividido entre uma coisa e outra. Eu costumava dizer que quando eu chorava, os psicanalistas diziam que eu era um ator e os atores diziam que eu devia ser um péssimo psicanalista. Era como se eu vivesse sempre do outro lado da rua. Entre os atores eu era um psicólogo, entre os psicólogos eu era um ator, enfim, um intruso em cada uma dessas áreas. Até que um dia aconteceu uma coisa providencial. Eu já tinha pensado em fechar o consultório e me dedicar ao teatro exclusivamente, quando eu fui convidado para fazer o pedófilo da novela América. E aquilo para mim foi um pretexto, um grande pretexto para, enfim, fechar o consultório. Até porque eu também trabalhava com crianças. Muitos colegas mandavam criança para eu atender, porque eu fui professor de arte, eu tinha uma boa relação com as crianças, etc. Mas eu realmente optei pelo trabalho na televisão. E, em função disso, eu fechei o consultório. Inconscientemente, foi uma forma de resolver essa questão, né? Fechei o consultório e continuei trabalhando como ator. Isso foi muito bom. Eu acho que foi bom em vários sentidos, até financeiramente. Eu passei a me sentir mais acolhido, vamos dizer assim, no teatro. Na verdade, isso que eu estou dizendo é uma bobagem. Na verdade, o acolhimento foi meu por mim mesmo, né? A dificuldade era minha, a questão era minha, não era dos grupos.
E assim foi. E de lá para cá eu vim fazendo teatro, televisão, participações em televisão, etc. Até que vim para cá. Há coisa de 3 anos eu vim para cá. Continuo trabalhando de vez em quando. Os trabalhos que me acrescentaram foram os trabalhos que eu fiz na companhia de Teatro Esplendor, com direção do Bruce Gondlewski. Eu pertenço à companhia também, apesar de não ter feito os últimos trabalhos deles. Com a companhia eu fiz A Volta ao Lar, fiz Os 7 Gatinhos, fiz Festa de Família e O Funeral. Bom, eu trabalhei com Roberto Frota, foi um trabalho muito grande. Nós fizemos O Diálogo dos Pênis. O Diálogo dos Pênis foi uma peça que ficou 16 anos em cartaz. Eu era stand-in do Marcos Weinberg, o outro ator. Então, durante 9 anos, eu viajei esse Brasil todo com eles. Vocês iam voltar depois daquele barraco todo, né? A Lúcia, você comeu também? A Lúcia? E a minha mãe, você comeu? A minha mãe não raspava o braço. Com quem mais eu trabalhei? Eu trabalhei com atores que talvez vocês nem se lembrem, eu gostaria até de citar. José Maria Monteiro, Beatriz Veiga. Trabalhei com Milton Gonçalves. Ele me dirigiu numa peça, depois nós fizemos 2 peças juntos. E trabalhei muito com Tunico Pereira também, não podia deixar de falar do Tunico, que é um grande amigo meu. Gosto muito de trabalhar com o Tunico. Ele alegra todas as peças em que a gente estiver fazendo. Trabalhei com muitas pessoas que eu admirei ao longo da vida, né? É isso. E vivo aqui. Leio bastante, é o meu passatempo predileto. Bom, aqui eu estou mostrando umas fotos de alguns trabalhos que eu fiz, tá? A Volta ao Lar. Olha eu aqui com Tunico Pereira, não, essa aqui, Tunico Pereira, na Volta ao Lar. Festa de Família, não, essa foi O Funeral. Aqui é um trabalho que eu fazia na Caravana Petrobras da Cultura, muitos anos atrás. Trabalho de circo, teatro, etc., viajando o Brasil inteiro. Peer Gynt, do Ibsen, com direção do Marcos Fayad, isso há uns 40 anos, em 82 mais ou menos. Aqui são os meus livros, as obras completas do Freud, que continuam aí. Essa foto é do meu filho. Esse foi um filme que eu fiz também, dirigido pelo Vicentini Gomes, lá em São Paulo. Então é isso, essa é a minha história. Eu sou Jaime Leibovitch, perdoem a rouquidão. E assim. As neblinas